bicharada no amanhecer. Levanta, bicho caipora, vê se não demora, Saci Pererê. Que já é tempo de guerra, fogo lá na serra e vem pra queimar. Corre, corre, bicho preguiça, estica a patita, tu tá mandoá. Pois vem o bicho papão e não se respeita não. É um tal de bicho homem bem pior do que o lobisomem. Pois vem o bicho papão e não te respeita não. É um tal de bicho homem bem pior do que o lobisomem. Mataram o pobre angico, pé da baroeira também já rolou. Coitada da onça pintada, somente moldura foi o que restou. Me diz o que é do senhor Jacaré que virou sapato. Se para o capricho do homem, a mãe natureza é quem paga o pato. Mas não demora não, bate arrependimento. Quero ver se esse bicho respira no meio da selva de cimento. Mas não demora não, bate arrependimento. Quero ver se esse bicho respira no meio da selva de cimento. A própria água que bebe, ele deu jeito de sujar. Jogando mercúrio, esgoto, poluindo desde o rio ao mar. Quem dança com isso é o boto, filhote, lagosta, baleia, golfinho. Gaivota que pena catena, Arara, tucano, Pescado é martim. pedimos explicação pra tanta maldade assim. o que falta é vergonha na cara e um basta pra essa matança ter fim. Pedimos explicação pra toda maldade assim. O que falta é vergonha na cara e um basta pra essa matança ter fim. O que falta é vergonha na cara e um basta pra essa matança ter fim. Nosso planeta ainda é um paraíso, mas é preciso cuidar bem deste lugar, pois no futuro tudo vai ser bem diferente se a gente não souber como aproveitar. Somos todos navegantes do espaço. Essa viagem vai além da imaginação. Um dia os nossos sonhos serão realidade, se a verdade existir em cada coração. Vamos plantar, deixar florir. Vamos sonhar e ser feliz. Somos todos navegantes do espaço, e essa viagem vai além da imaginação. Um dia os nossos sonhos serão realidade, se a verdade existir em cada coração. Vamos sonhar, deixar florir. Vamos sonhar e ser feliz. Vamos sonhar todo mundo. Vamos plantar, semear a terra, deixar florir. Olá, bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. Obrigado aí pela audiência de vocês. Estamos falando ao vivo e a cores diretamente da cidade de Goiânia, em Goiás. Eu sou Emerson Kran e a partir de agora eu convido vocês para uma conversa que começa aqui, como sugestão, é claro, mas que ela pode ter continuidade na sua casa, na sua escola, na sua rua, na sua comunidade, enfim. E é urgente que todos nós busquemos aquilo que nos une, aquilo que é mais comum, porque a gente vai lançar uma proposta aqui hoje. E o nosso planeta, a nossa casa comum, está precisando mais de nós. E para quê? É preciso despertar mais as nossas consciências e o nosso poder de mudança para a terra, para a casa que a gente quer construir. A nossa casa está desarrumada, o nosso planeta está em desarmonia.
E é preciso que a gente crie mais ações, mais condições, como forma de respeitar mais a vida, né? E o equilíbrio que este planeta precisa, né? E a proposta é essa: vamos cuidar mais e melhor da nossa casa. E como? Este é o projeto Canto da Bicharada, que tem o patrocínio da Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Estado de Cultura de Goiás, a Secult, da Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal. E eu pergunto para vocês, se vocês gostaram aqui do nosso cenário, né? Nós estamos aqui no Zen Adega Bar e Restaurante. Esse lugar aqui foi estrategicamente escolhido, né, porque remete ao nosso bioma, em particular aqui ao nosso cerrado, né, e que cria esta atmosfera de equilíbrio, de cor, de aconchego, de conforto, e poucos lugares em Goiânia são assim. E dessa forma agradecemos a esse acolhimento ao Zen Adega Bar Restaurante, nas pessoas de seus proprietários, a Rosângela e o Adilson, que cederam este espaço para este projeto. E nós começamos aqui apresentando, né, e agradecendo a equipe deste projeto, começando aí pela Adriana Zanardi, que é a ilustradora do livro, que vocês vão conhecer daqui a pouco, que nós vamos mostrar. Queremos agradecer a editora Cânone, na pessoa da Ione e da Maria de Fátima, por aceitarem ser as proponentes deste projeto. E estendemos aí os agradecimentos aos mais de 20 colaboradores que fazem parte deste projeto. E agora vamos apresentar aqui, né, os nossos convidados, as nossas convidadas, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa. Eu quero apresentar aqui a educadora Maureen Vasconcelos, que é musicoterapeuta, arte educadora e especialista em educação musical. Seja bem-vinda, Maureen. Obrigada. Quero apresentar aqui a educadora Kelly Zopei, que é pedagoga, mestre em educação física pela Universidade de São Paulo. Seja bem-vinda. Quero apresentar também o professor Rodrigo Magalhães, geógrafo, mestre em ecologia e produção sustentável. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Eu sou Emerson Kran, radialista, produtor e apresentador do programa Conexão Ambiental. E por último, a pessoa que a todos e a todas nos ligam aqui, Tonzeira, graduado em fotografia e cinema, especialista em docência do ensino superior, é cantor, compositor e autor do livro musical O Canto da Bicharada, e ao qual nós passamos a palavra a ele. Tonzeira, é com você. Bom dia, obrigado, Cran, por essa abertura belíssima, né? Essa fala mais que pontual, né, da questão que é o meio ambiente e que é o assunto que a gente vai tratar aqui hoje, talvez sobre uma perspectiva nova, né? Obviamente, assim, que existem muitas ideias de trabalhos ecológicos, né? Porém, eu acho que ainda falta muita atitude, né? E talvez o viés da gente começar a mudar, de fato, esse comportamento seja trabalhando com as crianças. Uma nova mentalidade, uma nova visão, até porque o momento requer isso. Talvez lá atrás, né, não fosse de tão importância, porque principalmente aqui no Brasil a gente tínhamos, né, uma biodiversidade, tanto de florestas, de animais e tudo, e ainda não tinha essa preocupação, mas a gente está caminhando hoje, não só para uma questão de Brasil, mas uma questão de mundo, e o Brasil funcionando talvez como um dos pontos fortes nessa questão. Então, talvez sejamos nós mesmos a mostrar, dar o melhor exemplo para que a gente, como diz o Emerson, começar a arrumar essa casa, que fomos nós quem bagunçou, né? Então, a proposta desse trabalho, o Canto da Bicharada, para você ter uma ideia rapidinho, eu escrevi essa história em 1986. Meus filhos eram todos pequenos, hoje já têm netas, né?
E a vida toda eu pensando em publicar esse material, né? Quando aconteceu a Eco 92 ou 93, a Eco Rio 92, eu fiquei assim desesperado por editar esse material e acabou que eu não consegui. E aí aconteceu a Eco e eu pensei, né? Nossa, meu trabalho agora vai para a gaveta, porque o mundo vai ficar maravilhoso depois das convenções feitas, né? Vai acabar, enfim, esses desmandos, né? Infelizmente eu estava enganado. Por um lado, o livro hoje eu acho que ele chega tão atual, tão necessário, todo esse material na verdade, porque ele deixa de ser um livro hoje e se torna um projeto O Canto da Bicharada. Então é sobre isso que a gente vai tratar aqui. Eu quero mais uma vez agradecer na pessoa da Rosângela e o Adilson, desse espaço maravilhoso que inclusive sintoniza, né, com a nossa proposta. Agradecer de coração a toda a equipe, tem muita gente aqui nos bastidores que vocês não estão vendo, e eu, assim, infelizmente não vou poder citar nome, porque eu vou acabar esquecendo, mas são mais de 20 pessoas trabalhando diretamente nesse projeto há quase um ano. Então, para a gente dar mostra do que vocês vão ver aqui, alguns exemplos, saibam que é um trabalho árduo, mas assim, feito com muito cuidado, com muito zelo e muito carinho, e foi abraçado por todos. Então, assim, eu tenho de coração agradecer a todos, porque eu sei que sozinho não teríamos o que a gente vai mostrar para vocês hoje, tá? Então, o livro Canto da Bicharada é esse aqui, que já foi lançado em 2019, tá? E é uma história contada e cantada por mais de 20 personagens, acho que eu tenho alguma coisa com mais de 20, né? Por mais de 20 personagens, artistas goianos, músicos, tá? Uma obra belíssima, assim. Depois vocês vão conhecer através das plataformas digitais, poder ouvir, né, a história. E eu vou deixar a palavra agora então com essas moças aqui que são educadoras, né, que também são preciosidades, né, que chegaram aqui nesse projeto. E eu não sei qual de vocês quer fazer a abertura, mas fique à vontade. Bom dia, muito bom participar desse projeto, desse sonho do Tonzeira. A gente desenvolveu um guia para educadores e dentro desse guia a gente começa ali pedindo para cada educador olhar para si mesmo, né? Olhar para os seus próprios sonhos e o quanto que a gente no dia a dia sonha também que um mundo melhor se revele através das intervenções, das atividades, das propostas. E o Canto da Bicharada tem toda essa sensibilidade, esse olhar para a infância, ele dialoga com o universo da criança, ele traz possibilidades de brincar com rimas, com parlendas, com as brincadeiras tradicionais da cultura brasileira. É um livro que favorece também o olhar tão importante para a nossa cultura tradicional, que é algo que pouco se fala na educação, infelizmente, mas nós temos uma cultura popular riquíssima e o Canto da Bicharada também possibilita que a gente explore mais em sala de aula o que é nosso, a nossa cultura, nosso maior tesouro, né? E tudo isso envolvendo aí com esse tema urgente, que é o tema ambiental. E é isso, nós vamos conversar aqui hoje, muito feliz em fazer parte desse projeto, desse sonho. Passo a palavra agora para minha amiga Kelly, que desenvolveu aqui umas atividades riquíssimas também dentro do projeto. Olá, bom dia. Bom, primeiro quero agradecer pelo convite, né? E para mim, quando o Tonzeira apresentou o projeto, né, eu sou pedagoga, mas eu atuo como professora de arte, né? Então, de cara, analisando, né, as ilustrações, eu falei assim, olha, só pelas ilustrações, né, as crianças já vão ter oportunidade de ter um trabalho de apreciação, né? Elas vão ter contato com um trabalho de qualidade, né? Porque a gente pensa que a ilustração é uma coisa secundária e não é. Então, para a criança aumentar seu repertório, né, é muito importante que ela tenha acesso, né, a ilustrações que têm que ser pensadas, né, para a criança. Como que eu vou apresentar um livro, como que eu vou apresentar uma história. Então, assim, de cara eu já
já achei muito adequado, né, um material para a educação infantil e para séries iniciais do fundamental. E aí, ao longo dessa live, eu vou falar sobre as propostas que foram feitas para o Canto da Bicharada, né? Então, eu como pedagoga, vou mostrar como que foram, né, qual é a ligação, né, do Canto da Bicharada com a BNCC. Então, aí para ajudar o professor na hora de fazer o planejamento, né, de propor, como propor o projeto com outras áreas do conhecimento na sala de aula, né? Então, mas assim, eu acho que as crianças elas vão ganhar muito, muito mesmo, tendo contato com o Canto da Bicharada, né? Agora é com você, Rodrigo. Vai. Bom dia, Emerson. Bom dia, Maureen. Bom dia, Tonzeira. Bom dia, Kelly. Eu tô muito feliz, honrado, Tonzeira, pelo convite, né, de estar participando desse projeto. Um projeto de altíssima relevância que vem preencher uma lacuna nas publicações de forma geral para a área de meio ambiente, que são tão importantes, e particularmente uma história para crianças, para adolescentes, para toda a família, né, que trata do Cerrado. O Cerrado, que é um dos biomas mais ameaçados do Brasil, e que tem uma importância fundamental no controle dos recursos hídricos, na biodiversidade, na prestação de serviços ecossistêmicos, e que sequer foi contemplado na Constituição de 1988. Então, quando a gente trata de uma obra com tamanha sensibilidade nesse sentido, despertando para esse assunto, nós estamos basicamente propondo uma pavimentação para o futuro de maneira diferente, de maneira sustentável, né? E principalmente apostando em novas mentalidades, em novos caminhos, em novas possibilidades. Então, ao longo aqui dessa live, a gente vai discutindo esse assunto e o público, né, as pessoas que estão nos ouvindo, vão perceber o quanto essa obra é importante, o quanto esse projeto tem relevância educativa, social, ambiental, política, né, no sentido de trazer aí um espaço para discussão desse tema. Obrigado. Muito bem, nós vamos agora discutir e apresentar aqui os tópicos, né, que vocês vão acompanhar aí também de casa, onde vocês estão, os recursos pedagógicos utilizados na elaboração e na preparação desse material. Tonzeira. Vamos falar do livro agora, né? Então, esse livro, já te falei, foi editado em 2019 e agora ele recebe essa gama de materiais que vão fazer parte dele. Na verdade, é um livro, né, com a história contada e cantada, são 9 músicas que permeiam, né, todo esse diálogo dessa história, não é? Que vai dizer que desde o começo aqui que vai falar dos personagens da fábula, né? No caso aqui a gente usa o Curupira e o Saci, e também a gente fala um pouco também a bruxa, né? Não sendo exatamente um personagem da cultura brasileira, mas que a gente já entende ser bastante incorporada a ela, né? Haja vista que a gente tem vários eventos que acontecem, né, no mundo das festividades nossas aí, que já contempla então a bruxa como um dos personagens. Então aqui vocês estão vendo lá no fundinho lá o Saci, né, o Curupira aqui com o pezinho virado, né? E eles são, aqui na história, eles são os guardiões da floresta, né? Essa história começa nesse ambiente, né,
diríamos assim, um ambiente ainda em equilíbrio, ainda com a inexistência do ser humano, não é? Então, vem um narrador que vai mais ou menos situando essa história e depois os personagens, aos poucos, vão aparecendo na história, né? Aqui a gente tem, por exemplo, a abelhinha, né? Também outro personagem da nossa fauna, flora, né? Muito importante, né? Que é um inseto polinizador que denota todo assim, mostra todo o ponto do equilíbrio e às vezes do desequilíbrio também, né? Haja vista que eu li uma vez numa reportagem que na China existe uma região da China que hoje não tem insetos polinizadores. Então o que eles têm de fazer para cultivar a agricultura desse local, dessa região? São contratadas pessoas que vão subir nas escadas com um pincelzinho, tirando pólen de uma flor e aplicando em outras, para fazer esse cruzamento, né, que é necessário para que aconteça a produção de frutos, enfim. Agora, imagine-se, né, a que ponto chegamos, né, porque nós temos essa mão de obra gratuita na natureza, perdão, com eficiência gigante, né, uma mão de obra de graça, né, e que também não representa tão somente essa cadeia, por exemplo, da questão da polinização, porque há todo também um complexo ali de predadores, enfim, que se alimentam daquilo, que alimenta outro e que alimenta outro, ou seja, é um ecossistema de muito equilíbrio e que a partir de um momento que se toca num ponto e traz esse desequilíbrio, e aí a gente tem que ter muito cuidado com a forma que a gente vem usando as nossas agriculturas, com aplicação de agrotóxico, né, em excesso, essa cultura, né, de monocultura também, que também não traz essa diversidade necessária a esses outros seres. Porque eu acho que é um egoísmo muito grande da nossa parte a gente se vê como praticamente o único habitante desse planeta, quer dizer, o ser principal habitante desse planeta. E ignorar toda essa complexidade que, na verdade, somos nós quem dependemos muito mais, né, deles do que eles de nós. Eles sem a gente sobrevivem e a gente sem eles não sobrevive. Isso é um fato. Então a gente tem que acordar para isso, né? Parar um pouco com essa arrogância, né? Com essa coisa de nós somos o ser mais inteligente. Inclusive o Tatutu, que é um personagem aqui da história, vai trazer uma reflexão muito forte para esse ponto. Que a gente se coloca como seres mais inteligentes, porém temos atitudes grotescas que não denota nada da nossa inteligência. Ou seja, a gente desenvolve a inteligência por um campo da tecnologia, mas ao mesmo tempo irresponsável em muitos pontos. Obviamente que tem tecnologias que somam e são necessárias. Aqui a gente não está tratando de puritanismo e tudo, mas há saídas, né? E é isso que a gente tem que discutir mais a fundo, né? Proposta de políticas de produção mais limpa, né? Tá aí o orgânico entrando, as agroflorestas que são importantíssimas, que recompõem nascentes, que trabalham com biodiversidade, que trabalham com mão de obras, inclusive, empregando muita gente. E não tão somente empregando, porque quando se fala em emprego parece uma coisa assim, carteira assinada, um salário. Não, são economias participativas. A agroecologia traz muito esse viés da agricultura participativa. O que é isso? São pessoas que acreditam na ideia, tanto do ponto de vista de quem oferece a terra, oferece as condições para desenvolver esse trabalho, quanto as pessoas também que se agregam a esse trabalho. Vem com a outra consciência. Não é mais essa relação do patrão, empregado, salário e pronto. Bater ponto. Não. É achar caminhos, sabe? Produção limpa, oferecer alimento verdadeiro, né? Porque hoje é questionável o que a gente come. Será que de fato a gente está comendo ou a gente está se alimentando? Né? Muito do que a indústria oferece para a gente não é alimento, é comida. Né? É encher a barriga, mas do quê? Então, assim, eu acho que por trás dessa cadeia produtiva de alimento, existe também o lado da ecologia, né? da consciência, principalmente. De que forma que a gente trata o planeta, inclusive, né? Na hora que a gente entra com os insumos
químicos e fertilizantes e tudo. E a quem a gente está atendendo isso? Porque há um discurso aí do agronegócio de que há essa necessidade de produção de alimento para segurança alimentar. Gente, segurança alimentar é muito mais que toneladas de comida, né? Não adianta nada estar aí fazendo as commodities subirem, né, e anunciando esses números gigantescos, com boa parte da população passando fome, né? Então, assim, a agroecologia, as hortas orgânicas urbanas, vem mostrar que é possível a gente produzir o próprio alimento, né, para abater um pouco, que não produza 100%, mas que abata isso, inclusive no orçamento, e que chegue um alimento mais saudável para a gente. Isso pode acontecer de que forma? Através das associações, né, do cooperativismo, até urbano. Tem um lote vizinho na sua casa ali, que só serve para jogar entulho, vamos ocupar esse lote, sabe, esse terreno, fazer uma agricultura, uma hortaliçazinha ali, que cada um vai lá e participa. Isso gera o quê? A socialização, né? O conhecimento do outro, que você está ali no momento que é ímpar, que você compartilha, independente de você ser um médico, de ser um engenheiro, ou de ser um empregado doméstico, ou um gari. Vocês vão compartilhar do mesmo momento em pé de igualdade e às vezes até revertendo um pouco esse papel, porque alguém às vezes que hoje é tão discriminado pela profissão, que não é muito bem reconhecida, às vezes vem uma pessoa ali com conhecimento tão grande daquela área que naquele momento há até uma inversão dos valores. E aí faz com que a gente reconheça também no outro a importância de cada um na diversidade. E é isso, a gente tem que ser diverso, a gente tem que somar essa diversidade, esses conhecimentos diversos. Então, o Canto da Bicharada, muito mais do que tratar somente da questão da ecologia em si, vocês vão perceber que nas falas, nas entrelinhas, o Tatutu é fantástico, sabe? Traz umas chamadas assim, uns puxões de orelha mesmo, doído, e uma chamada de reflexão e de posicionamento. Então, assim, não adianta a gente ficar com um discurso tão somente se a gente não tiver atitude. Então, a atitude é separar o lixo, é consumir menos produto com químico, com embalagens que não tem descartar, que não tem reutilizações. Aqui eu vou fazer um parênteses, uma observação que eu faço há bastante tempo e eu quero levar ela a público, que é uma reflexão para todos nós. Em 1986 eu escrevi um projeto que era reciclagem e tratamento de lixo doméstico. Na época eu escrevi um projeto, fiz uma cartilha, fui para Curitiba, que era o centro mais avançado que existia no Brasil, né? Fiz um vídeo mostrando, desde a coleta, andei na garupa daqueles caminhões, lá na bulé dos caminhões, tanto de tratamento de coleta de lixo seletivo quanto do lixo comum, e acompanhando a destinação daquilo e tudo mais. Pesquisei o perfil das indústrias, recicladores e tal. Isso lá em 86, né? Quando mal existia literatura falando de ecologia. Ecologia naquela época era um termo tão desconhecido, né? Talvez como hoje, por exemplo, para permacultura. Hoje eu falo em permacultura, mas né? Ecologia naquela época, eu falo ecologia, hoje não. Ecologia hoje está toda criança sabe o que é ecologia, meio ambiente. Mas voltando para essa reflexão, a época dos materiais recicláveis, quando eu fiz pesquisa com as indústrias de São Paulo, e São Paulo talvez ainda seja o centro da reciclagem de materiais, né? Esses materiais tipo vidro, plástico, tarará, né? Alguns estados podem ter, mas ainda o centro é São Paulo. Então, naquela época ainda, São Paulo comprava, por exemplo, eu vou chamar o ponto só para um ponto de reflexão, que é o vidro. Então, São Paulo buscava os rejeitos, né, o material reciclado a partir do vidro, em todo o Brasil. Porque havia uma demanda de necessidade de reciclagem, de renovação, e aí eles buscavam nos outros estados. O que é que aconteceu? E eu estou fazendo uma reflexão que eu, a partir da minha observação, não vi isso nada escrito em algum lugar, mas já conversei com muita gente e já vi os exemplos que acontecem assim, na cara. Então vamos lá. Que é a questão, gente, da cerveja hoje em long neck. Isso é um crime ambiental tamanho, e às vezes eu converso com amigos meus, porque eu moro num sítio, e quando eu vou fazer evento lá, eu falo, gente, por favor, não traga long neck, traga cerveja em lata, porque a cerveja em lata, cara, se você jogar na rua, que é uma atitude que não se deve fazer, meia hora depois ela já sumiu dali. Alguém catou ela e ela destinou, porque o Brasil recicla o maior volume de material de alumínio.
98, quase 99%. Novos dados que foram computados aqui mês passado, pela Associação Brasileira das Indústrias do Alumínio. Então seguindo meu raciocínio, o que é que aconteceu? Entrou-se a long neck. Aí quando eu falo isso às vezes para alguns amigos meus que se dizem também conscientes, o cara fala assim, mas a long neck o sabor é muito melhor. Ou seja, o indivíduo por uma questão de um sabor, um paladar refinadíssimo, ele se dá ao luxo de produzir um vidro, é que eu quero de novo a assessoria do CRAN, quanto tempo para fazer lá, jogado o lixo lá no aterro sanitário? Quantos anos? Quantos milhões? Nós temos trabalhos arqueológicos feitos ali no Egito, em torno da pirâmide, foram coletados, né, pedaços de vidro que datam da história do Antigo Egito. É indeterminado. Se fez testes de reciclagem com vidro e chegou-se a um número de 96 reciclagens, processo para reciclar um mesmo material. 96 vezes pararam-se aí porque é o produto que mais é possível se reciclar sem que ele perca as suas qualidades físico-químicas. As características, exatamente, físico-químicas. Exatamente, assim, de um copo consegue-se fazer outro copo. Do caco de vidro de um copo consegue-se fazer. Agora, onde é que está o gargalo disso aí? É que como a indústria aumentou demais a produção desse material em vidro, que, por exemplo, as long necks, aí a indústria de São Paulo já não consegue mais dar cabo, absorver esse material que é gerado no entorno. Ou seja, um caminhão sair de São Paulo para vir no estado de Goiás ou ir lá no norte do país, que é uma distância gigantesca, não compensa mais, é inviável, porque é um frete caríssimo, o vidro é muito pesado e ele tem uma geração no entorno. Ou seja, ele vai limpar o entorno dele ali, ele vai fazer o que está ali e simplesmente isso. E os outros estados estão fazendo o quê? Entulhando os aterros sanitários. Então, assim, eu chamo isso para uma reflexão muito profunda, sabe? E outro dia eu vi até interessante numa postagem da cerveja também, um enólogo, né? Talvez. Ele desmistificando essa questão da long neck ser melhor do que da lata. Ele faz uma comparação, inclusive, e diz o seguinte: por exemplo, a lata evita de que a ação da luz afete, altere o sabor. E já que na garrafa ela sofre essa ação. Então ele desmistifica. Inclusive ele fala do aroma, do odor, do cheiro, comparando um produto lá na lata e na garrafa. Ele fala assim, e ele chama para reflexão. Não vou falar a marca do produto que não, mas ele fala assim, cheira essa da garrafa de vidro e cheiro da lata, para você ver qual cheiro é mais agradável. Esse cheiro aqui já é uma denúncia de que esse material já está se deteriorando por conta da ação da luz. E aí, às vezes, a gente cria um conceito, porque nós somos acostumados a tudo, né? A gente se acostuma a tudo. Às vezes, aquele paladar, até do produto ainda já, vamos pensar assim, deteriorando, a gente acostuma a ele e diz que ele é melhor, porque talvez ele traz um amarguinho a mais, sei lá, algo ali, e a gente acostuma. Então, assim, a gente tem que ficar atento para a gente não acostumar o nosso olhar com as coisas, a coisa que a indústria vende, tão somente, puramente, né? E começar a fazer reflexão a respeito disso. Tá? Rapidinho, só para ilustrar, da época do vinil, eu tinha os vinis. E eu tinha uns discos lá que, às vezes, quando a agulha passava ali no vinil, para gente jovem que não sabe o que é um vinil, né? Tá ali aquele bolachão lá, e aí lá no meio tinha um risco. A gente falava que o disco estava furado. Aí quando a agulha passava lá, fazia assim, tec. E ele ia embora, tocando a música. Gente, eu ouvia, porque eu só via música em vinil, né? O dia que eu ouvi a mesma música sem o tec fez falta. Vocês acreditam? Porque meu ouvido foi adestrado, acostumou a ouvir o barulho, o ruído que não era da música. E o dia que não teve o ruído, me incomodou a falta do ruído. Ou seja, a gente acostuma com o que não presta, com o que é ruim, com o que não é certo. E inverte um pouco a ordem disso. Então, o Canto da Bicharada vai trazer uma reflexão muito profunda. Eu convido a vocês a conhecer essa obra, tá? Para, inclusive, fazerem discussões nos meios também a partir dela, porque eu acho que ela dá fruto para muita discussão e é isso que a gente vai continuar fazendo. Obrigado.
para quem a gente passa a palavra agora? Murilo, roda aí a próxima página pra gente lá do musical. Nesse processo de descoberta aí do Canto da Bicharada, algumas coisas me chamaram a atenção. Tem um momento da história em que o Tonzeira me contou aqui que surgiu de algo da infância dele, né? Ele lembrou de algumas brincadeiras da infância e trouxe isso para dentro da obra. E eu acho isso bastante significativo, porque o professor precisa saber brincar. Né? Um professor, se ele se dispõe a trabalhar com criança, ele tem que visitar a própria infância, ele tem que saber brincar. Então eu achei isso bacana. E uma outra coisa que eu acho muito interessante é esse impacto cultural que o projeto possibilita, porque ele também foi feito para teatralizar, né? Para transformar em teatro. Eu tive essa vivência, foi uma das primeiras vivências ali na adolescência, no teatro, e eu acho que é uma das experiências mais significativas ali de convivência, de troca, de lidar com as diferenças. É algo, se você for palestrar para uma criança sobre isso, ela não vai ter a mesma compreensão se ela viver isso de fato ali no teatro, né? Então eu acho muito bacana essa oportunidade também do professor transformar essa obra em teatro e assim favorecer toda essa dinâmica de convivência, de aprendizado. E as músicas também, né, tem um refinamento incrível, foram produzidas assim com muita qualidade, são muito lúdicas, dá para fazer muitas atividades, a gente sugere muitas coisas aí, muitas possibilidades de atividades com as canções, com os textos, com as poesias. Então, é realmente uma riqueza aí que dá para o professor trabalhar durante um ano todo com o Canto da Bicharada. E a Kelly também, acho que vai poder falar um pouquinho sobre as atividades, as competências, os campos de experiência da BNCC, que hoje em dia qualquer educador tem que dominar, tem que incluir no seu planejamento. Então, já tem algumas atividades também prontas para imprimir. E é isso aí, Kelly, se você puder falar um pouquinho sobre... Pegando o gancho que a Mauri falou sobre o teatro, né? Bom, a educação infantil, né? Pegando a BNCC, qual que é o eixo da educação infantil? São as interações e as brincadeiras, né? E então, né? A partir disso, né? O projeto, por meio das atividades, por meio das músicas, então a gente já consegue de cara atingir esse público, né? A educação infantil por meio das brincadeiras e das interações. E aí, nós preparamos um bloco de atividades, né? Tanto para a educação infantil quanto para o fundamental, séries iniciais do fundamental. Então, no momento que o professor, né, ele vai... como que ele pode organizar? Então, você tem o Canto da Bicharada, mas como que eu vou colocar o Canto da Bicharada no meu planejamento? Bom, então, como que foi pensado, né? Nós separamos... não essa... O outro bloco você tem, o anterior... Isso, aí. Então, nós pensamos tanto para a educação infantil, né? E aí a gente explora os campos em cada atividade, né? Você vai ter acesso ao campo de experiência. Então, aquela atividade, em qual campo de experiência ela se encontra, né? E no campo de experiência, quais são os objetivos de aprendizagem? Isso você já vai ter para todas as atividades. E nas séries iniciais do fundamental, aí não são os campos de experiências, mas sim as habilidades que a criança vai atingir com aquela atividade. E aí o professor vai ter acesso a esse material. Agora, e o professor ele vai imprimir tanto na versão colorida ou branco e preto, que também tem uma qualidade bacana. E essas atividades, então, nós pensamos tanto na parte da linguagem oral, né, e a linguagem escrita.
E assim, o que mais me encantou foi que ao longo da produção dessas atividades, né, o que a gente garante, né? A criança, ela, ao realizar essas atividades, ela é protagonista ela pensa sobre a sua própria atividade. Então, não são atividades que faz com que a criança tenha essa repetição, né? A aprendizagem dela não é pela repetição, e sim ela vai pensar sobre a própria atividade, ela vai pensar sobre o processo da escrita, né? Quais são, então ela não vai ter assim, atividades motoras repetitivas, né? Então fazer com que a criança pense sobre sua própria atividade. Ali vocês têm os jogos pedagógicos, então além das atividades, vamos dizer, pedagógicas, né? Nós temos um bloco que refere-se aos jogos pedagógicos. E aí são caça-palavra, cruzadinha. Tem mais outra... Não? Então são 5 jogos pedagógicos. E aí volta, por gentileza, na anterior. Tá? Então, aí aqui, né, é apenas um exemplo, né? Então, para mesmo nos jogos e nas atividades pedagógicas, tem mais? Pode passar. Não, mas é porque não tá. Ah, sim, aqui é só uma ilustração, mas é um bloco mesmo de atividades que você vai conseguir encaixar, né? Porque assim, você tem os projetos da escola, né? Você tem outros conteúdos também que vão entrar né, no planejamento, mas que você vai conseguir fazer uma mescla, né? Mesclando o canto da bicharada com outros projetos que a escola tem de comum. Então, ela não vai interferir, porque se a gente imaginar que aqui você consegue a oralidade e a aquisição da escrita, né? Ela vai conseguir por meio dessas atividades, então não é uma atividade a mais, né? Ela vai ser incluída no projeto pedagógico que está de acordo com a BNCC, tá bom? Eu já posso falar da maleta ou ainda não? Da sacola? Tá, então tá. Depois espere que eu tenho que falar de recursos pedagógicos que o canto da bicharada também traz, tá? É uma delícia isso aqui, né? É fantástico. A gente está discutindo um tema que é tão caro, né? Um tema tão necessário e para trabalhar com um público que é muito especial, muito receptivo, né? Que são as crianças, muito curiosas, sempre abertas a conhecer. Então, eu vou tentar fazer aqui uma triangulação entre as nossas falas. E aí vou tentar sintetizar tudo isso, né, que foram as falas de vocês, na educação ambiental, né? Que a educação ambiental acho que amarra muito bem todos esses conceitos, né? As reflexões que o Tonzeira trouxe, né? Que as meninas também trouxeram e tal. A obra ela tem uma sensibilidade muito grande de trazer nas entrelinhas, né, nos diálogos dos vários personagens, a maneira como a história, o itinerário da história vai acontecendo, de mostrar o que é o Cerrado e as questões delicadas, né, finas, no equilíbrio desse bioma. O Cerrado é talvez o mais velho dos biomas do Brasil, sem dúvida, né? E com os processos, né, de plantas, animais altamente especializados. Então, nós temos raízes profundas, profundíssimas. Nós temos relações entre animais cuja reprodução de algumas plantas só ocorrem quando esse animal existe, né? Então, por exemplo, vou fazer uma breve citação aqui, um exemplo. O caso aí de um dos seus personagens, né, o lobo, a lobeira. A lobeira, que é parente do tomate, da berinjela, né, da jurubeba, da família Solanaceae, né, lá na botânica. Ela tem uma relação reprodutiva, de propagação, que depende ali do lobo, né? Então, tem um período do ano
agosto, por aí, que o lobo-guará ele tem verminose, e aí, quando ele come a lobeira para combater, que serve como vermífugo, isso passa pelo trato gastrointestinal dele, né? Ocorre a chamada quebra de dormência das sementes, e ele faz a dispersão da lobeira pelo ambiente, né? O cerrado, que tem aí em torno de 2 milhões de quilômetros quadrados, é o segundo maior em extensão no Brasil, tem corredores ecológicos, né, se conectando com os outros ecossistemas, com os outros biomas, né? E aí ocorre a dispersão. A obra, eu consigo enxergar na obra a possibilidade de sensibilizar as crianças e as crianças replicarem isso no meio que vive ali entre os familiares, exatamente para passar essa mensagem, né? Porque, por exemplo, a gente começa a perceber o decaimento de algumas populações de plantas no cerrado em função da especialização desses processos ecológicos que ocorrem no cerrado, né? E aí, falando de plantas, por exemplo, nós temos as questões ligadas aos recursos hídricos do cerrado, né? E aí nós temos, por exemplo, a guapeva lá no livro, né? Que é um personagem importante. E o que vai acontecer? Quando a gente tem, por exemplo, as chuvas, elas precisam cair nas árvores, escorrer pelos galhos, né? Folhas, galhos, troncos, até encontrar as partes mais profundas do subsolo, né? Os aquíferos, né? Chegar nas questões hidrogeológicas e fazer a recarga de todo esses depósitos, né, de água, esses depósitos subterrâneos de água, né? E o que acontece? Como o cerrado ele tem essa especialização e ela é antiga, à medida que você vai substituindo, suprimindo a vegetação nativa por plantas que são plantas exóticas, né, de outros biomas, que tem esse sistema de raízes curtos, esse processo ele é rompido, né? E aí começa a faltar água no cerrado. E vários locais, né, tem 10 grandes cidades brasileiras, goianas, com mais de 100 mil habitantes, né, ou até 100 mil habitantes, que estão ficando sem água, né? E o que está acontecendo? Está ocorrendo todo um processo de destruição desse bioma, e nós precisamos tocar nesse assunto e principalmente apostar nas futuras gerações. Então, o potencial da obra para discutir esses assuntos por meio dos jogos pedagógicos, né, das atividades pedagógicas, das propostas que o projeto traz, ela é profunda, né? E então, assim, se a gente for imaginar a tragédia ambiental que nós temos, né, os problemas ecológicos, a crise civilizatória que nós estamos vivendo, as questões ligadas à ética no uso do ambiente, não é? Então, essa obra chega num momento muito importante, né? Porque realmente o homem não destrói a natureza, o homem destrói a si mesmo, né? A natureza está aí, nós somos novos aqui no nosso planeta, novos, né? A gente tem coisa aí de 2 milhões de anos e a natureza vai continuar. E se a gente não der um jeito de deixar os ecossistemas prestarem os seus serviços, né, como você bem colocou, a questão dos polinizadores, né? Por exemplo, quando na nossa lógica de produção de alimentos, que você aplica esses defensivos agrícolas ou produtos sanitários, que é um verniz que é colocado para a gente meio que não chamar de veneno, né? Eu atinjo aquilo que entendo como problema, né? Que são as denominadas pragas, que já é um problema por falta de biodiversidade, porque quando tem biodiversidade não tem o desenfreio dessas doenças, mas ao mesmo tempo eu vou destruir
aquilo que ajuda também, que são os polinizadores, como já foi colocado. E aí nós temos o quê? Como polinizadores, nós temos moscas, nós temos abelhas, nós temos besouros, nós temos pequenos pássaros, por exemplo, beija-flor, né? E aí você já vê o declínio dessas populações de pequenos pássaros, né? Morcegos, né? Então, todo esse problema, né? Ele está denunciado na obra. A obra traz esses aspectos, né? Os impactos, não só do ponto de vista biofísico, mas no ambiente humano, né? Quando discute cidade, eu acho que daqui um pouco, né, no decorrer da nossa live, a gente sai desses ambientes aí, chega no ambiente urbano, né? E vai discutir também as denúncias que a obra traz, né? De maneira muito acertada, né? De maneira muito sensível, para falar sobre o metabolismo do meio ambiente urbano, né? Então, eu acho que mais para frente um pouquinho, né, na nossa conversa, a gente discute isso. Eu passo para quem? Para o Emerson? Isso, nós vamos fazer um breve intervalo aqui e agradecer, né, as pessoas que já estão comentando, estão agradecendo, enfim, e algumas perguntas aqui pelas redes sociais, pelo chat da nossa live aqui. E quero agradecer aqui ao Augusto Moura, músico, violonista, né? Ao Gabriel Vargas, a Escola Casa Verde, que também está acompanhando, é uma escola linda, bela, quem puder conhecer. Exatamente lá. Quero mandar um abraço ao professor Antônio e à professora Hebe, né, que são os autores, né, da construção deste belíssimo projeto. Vinícius Guimarães, a Paula Teles, Mili, Pedro Moraes, Adriana Queiroz, a Marli Carvalho, Amanda, Del Rezende, Heloísa Pires, Lilian, o Roberto Nunes, jornalista Roberto Nunes, que está acompanhando a gente também. Estão perguntando aqui se a live vai ficar gravada. Sim, a live vai ficar gravada aqui no canal do Canto da Bicharada, tá? Para você assistir quando você quiser, tá? Estão perguntando aqui, sim, o Tonzeira, estou perguntando aqui, ó, como faço para adquirir o material, o livro, O Canto da Bicharada, né? Bom, era um assunto que a gente ia falar mais tarde, mas a gente vai, na verdade, desenvolver todo um processo dentro das plataformas. Hoje, por exemplo, o livro já pode ser adquirido via Amazon, né? A pessoa entra lá e faz a aquisição e recebe o livro em casa. Então, toda a dinâmica desse material que está sendo gerado vai também seguir um pouco dessa lógica, né? E daqui a pouco, a gente não está com esse material inteiramente pronto, né? Algum material de gráfica ainda está na fase de impressão. A gente tem alguns protótipos aqui que a gente vai mostrar para vocês. Mas isso vai estar nas nossas páginas, vai estar no site, vai estar na bio lá do Canto da Bicharada, né? A gente tem todas as nossas redes sociais, desde o Facebook, desde o Instagram, o site. Daqui a pouco nós vamos ter o TikTok também. Então é importante que vocês sigam as nossas redes para vocês saberem, né, de a quantas vão andar isso, né? E aí vocês vão saber valores, né, o que é esse conjunto dessa obra que é gigantesco hoje, né? E outras novidades onde vi que já estão assim na boca de começar uma pré-produção. Na verdade, já começamos uma pré-produção, aguardando o momento certo para dar mais esse passo. Então, o Canto da Bicharada deixa de ser, e na verdade, Mauro, quando você fala aqui, né, que ela é uma obra que mostra um potencial para ser montada como teatro, o Canto da Bicharada foi inspirada numa peça de teatro. Eu a escrevi como uma peça de teatro composta em 3 atos, né, da onde eu cito, inclusive, eu descrevo o cenário, a iluminação e tudo, né? Eu não sou da área do teatro, mas minha formação de fotografia e cinema me deu essa condição, de roteirista também. Então eu fiz um roteiro para teatro, e depois que eu percebi, falei, cara, isso aqui como um livro acho que vai cair bem. Então hoje, inclusive, eu faço convite aos diretores de teatro, às companhias que quiserem montar essa obra, e mesmo dentro das escolas, a gente está criando N condições para facilitar isso, e acho que a gente pode até falar disso, né? Aproveitar esse gancho. O Murilo fica meio grilado com a gente ali, porque a gente muda o roteiro aqui, né? Murilo é o nosso gerador da live,
é o meu grande parceiro já de muitos anos, é meu produtor também enquanto cantor, tonzeira, né? E é um parceiraço meu, eu falei, mas é mais fácil nós a gente separar das mulheres do que eu e ele nos separarmos. E ele briga comigo, quando eu mexo no roteiro aqui, ele olha para mim e fala, pô, mas ele dá jeito, ele sempre dá jeito. Então, assim, a gente vai entrar, então, já que eu toquei no assunto, e desconstruindo um pouco esse roteiro, né? Porque ele é bastante diverso e é isso mesmo. Conectado. E tá tudo conectado, né? Inclusive, assim, todas as dicas que a gente der aqui, na verdade, a gente está apontando alguns caminhos, mas que eu tenho quase absoluta certeza que vocês vão descobrir muito mais coisas do que, às vezes, a gente mesmo perceba. E eu ficaria muito feliz também, já uma vez vocês em contato com as nossas redes, que nos desse esse feedback, sabe assim? Né, das ações dentro das escolas, o que é que isso vem gerando dentro das escolas. Isso é muito bom até para nortear as futuras produções, o que que às vezes carece, né? Por mais que a obra a gente acha assim que está uma obra com muita coisa, mas às vezes uma coisa específica que pode ser de um determinado momento ali, de um determinado perfil de uma escola ou de uma criança, né? Porque esse material está sendo desenvolvido pensando tanto no trabalho na escola também como dentro de casa, com a família, no ambiente da família, justamente para suscitar essa discussão, né, para ampliar esses repertórios, né, porque a Maureen faz dicas fantásticas aqui de obras que comunicam com o Canto da Bicharada, que traz também uma linguagem que é um pouco dessa coisa da poética musical e que é muito interessante, né? A gente tinha lá antigamente lá a Arca de Noé, né? Os saltimbancos. Então, assim, o Canto da Bicharada tem um pouco disso também, que foram parte da minha infância, que eu resgatei também e veio para cá, né? Então, isso é muito importante. Então, nesse tocante aí, já também me perdi um pouquinho, mas você está ligada, então é contigo. Então, porque o Canto da Bicharada é um projeto, né? Então, tem do ponto de vista, né? Vocês já perguntaram em relação ao livro, mas ele também é um projeto pedagógico, né? Então, eu penso que a coordenação pedagógica das escolas, elas podem entrar em contato para saber como que funciona, como são essas atividades, né? Porque você tem tanto do ponto de vista, né, o que o texto traz como reflexão, né, mas tem também o trabalho da aquisição da linguagem oral e escrita, né? E como eu disse para vocês, que na educação infantil e nas séries iniciais, a oralidade ainda é o carro-chefe da educação infantil, nós pensamos o Tonzeira pensou numa sacola mágica, né? O que é essa sacola mágica? É um recurso pedagógico para o professor, né? Então é por isso que é um convite também para os coordenadores das escolas, para eles mostrarem para os professores, né? Porque ele vai ter um recurso pedagógico para trabalhar em sala. E, bom, aí vocês estão vendo a sacola mágica, então só o material, né? Pensou numa sacola, por quê? Porque é o tecido cru, né, de algodão. Então até os detalhes também que foram pensados. Aqui eu tenho um protótipo dela, né? Então aqui, ó, a sacola é só um protótipo, ela ainda não está totalmente pronta. E aí o que tem nessa sacola? Então nós temos saquinhos, né, que eu falo que são saquinhos pedagógicos, né, que são kits né, que o professor vai ter como um recurso para trabalhar com as crianças. Então eu tenho o jogo da memória, que aí quais são os personagens, né, que aparecem os personagens das histórias, e aqui eu não posso deixar de dizer né, esse é o Curupira, né? A ilustração é fantástica, porque não é uma ilustração estereotipada, né? E aqui você já tem a criança, né, por meio dessa ilustração, já abre possibilidades para ela criar, né? Então, se você quando você traz um desenho estereotipado, né, você já diz muita coisa para aquela criança, né? Então, isso é de uma qualidade mesmo incrível.
aqui, veja, aqui você sabia. Então, aqui eu só tô, né, vou dizer que é só um protótipo, né? E aí são curiosidades, né? Então aqui você sabia, e atrás, né, então, por exemplo, eu estou aqui com um cartão sobre a gaivota. Aí já tem até para o professor, né? Como que ele vai, quando eu disse da aquisição da linguagem oral e escrita, né? Já é uma estratégia de leitura, né? Porque você tem a caixa alta, né? Então veja, por meio do livro eu já trago o processo da aquisição da escrita, né? E aqui embaixo vem a descrição que é até um portador de texto, né? O que é isso, né? Já é um portador de texto. Então aqui, você sabia. Esse kit aqui, eu acho que para mim é o mais interessante, né? Do ponto de vista do teatro, né? Dos objetivos da educação infantil e das séries iniciais, que é essa questão da oralidade, né? E da criança construir a sua própria história, né? Então ela parte então é um kit teatro de mãos, né? E aí, assim, você colocar a criança junto com criança para trabalhar, que pensam da mesma forma, né? Aí vem aqui os personagens. Ela é frente e versa, né? Então aqui tem a personagem bruxa, a árvore, aqui, ó. Aqui são exemplos, né? São quantos? Gente, tem muito. Tem todos os personagens. Abelha, por exemplo, a gente acho que vão vir 4 abelhas ou 6, 2 de um jeito. São várias, praticamente a gente fez de todos os personagens, né? Alguns repetem, né? Então assim, tem uma diversidade muito grande que dá praticamente para atender uma sala de aula inteira. Não, isso com certeza. E só esse kit atende a sala toda, né? Então, mas veja, a escola ela não vai ter um kit, então assim a possibilidade de criação para a criança é imensa, né? Então ela pode tanto partir continuar, né, aquela história que você tem um personagem, ou então a criança criar sua própria história, que é isso que fica que eu acho primoroso no projeto, né? Essa possibilidade de criação. Então, para mim, esse kit é o... Teatrinho de mão. É o teatrinho de mão, que vai ser um recurso muito bacana. E o alinhavo, gente. O alinhavo, por que ele foi pensado para este grupo, para este projeto? O processo da escrita, né? Eu já comentei que assim, é muito comum na educação infantil, nas séries iniciais, propostas repetitivas, né, de você, então a criança, né, ficar escrevendo ba, be, bi, bo, bu. Então esse processo, então, o trabalho da escrita com uma parte cansativa, enfadonha para a criança, né? E o trabalho de coordenação é feito a partir do corpo, né? Então não são atividades repetitivas, né? O treino motor que vai fazer com que a criança escreva melhor. Quando você dá o treino motor, você vai tirar outra possibilidade dela, né? Então, no lugar, quando você coloca a criança para repetir a escrita, fazer aqueles movimentos repetitivos de ondinha, de tracejado, né? Isso é muito equivocado, porque se você faz isso, você deixa você tira a brincadeira da criança, né? Então, a ideia do alinhavo é porque, assim, é uma proposta que traz também, né, são figuras geométricas, né? Então aqui nós temos os 3 tipos de figuras que vai ser estampada, né, segura para mim, né?
parte, né, então tem as ilustrações do livro e aqui você tem a brincadeira do alinhavo, né? Então você traz até uma possibilidade simbólica da criança brincar na hora do momento que ela vai fazer o alinhavo, né? E é uma forma, né? Aí sim, ela vai trabalhar, vai ser bom para ela adquirir a escrita, mas de uma forma que atenda os eixos, né, estruturantes da educação infantil, que é o que é a interação e a brincadeira. Então, ela, por meio das imagens, tem um processo de criação, né? E essa brincadeira, o alinhavo, vai ser aquilo que a imaginação dela pedir, né? E não são exercícios repetitivos. E agora eu vou falar. Abre só um parênteses aí. O Tonzeira, ele tá com a obra dele, né? Sensibilizando a minha criança interior. Despertando minhas memórias afetivas, né? Eu tenho dois parênteses aqui para falar, né? O primeiro é que quando eu era criança, Tonzeira, e Emerson e meninas, né? Tinha a coleção Ping Pong, né? Que falava sobre a Amazonas, né? O Pantanal. E com com o caça-palavras aqui, com Você Sabia, né? E tal, eu já me conectei direto, né? Então é algo fantástico, né? E aí esses dias o Tonzeira chega com um alinhavo também, né? Lá na minha casa. E minha menina olhou, perguntou, criança curiosa, né? Aí ele explicou, ela brincou, Tonzeira foi embora. Voltou outro dia, sem o alinhavo. E aí foi o maior problema, né? Ela queria levar para mostrar para os colegas, né? O alinhavo, você não trouxe, né? Para eu levar para a escola, né? Eu já falei para os meus colegas, né, do alinhavo, né? Então, é incrível, 4 anos, é incrível a capacidade, né? Que esses brinquedos, né, pedagógicos, né, esse tipo de projeto ele acaba despertando, né? E assim, o bacana, Tonzeira, é que esse projeto se confunde com o autor dele, né? Porque a sua obra e o seu projeto são muito parecidos, né? Essa capacidade, esse magnetismo que a obra tem de encantar, né? Então a arte ela é fantástica, né? E aí acabei aqui até sentindo essa boa memória, né, do tempo de criança, né? Isso é bacana demais. Obrigado, viu? Bom, e aí na sacola mágica, então vem o livro, vem as atividades também serão? Não. Tem atividade, tem. Não, mas eu vou dizer. Você quer deixar isso por último? Então tá. Aqui na sacola, muda aí para mim, por favor, do livro. Tem uma historinha bacana aqui também. Você quer falar dele? Acho que eu vou deixar para Maureen. Então já fala. Muda aí então, Murilo, para o livro de colorir, por favor. Então, são 2 propostas, né? O livro para colorir e criar histórias, né? Veja, quando a gente tem um conceito na arte, né, que entrou nas escolas, que fala assim, a releitura, né? E foi muito mal interpretada, porque a releitura ela é vista como uma cópia de uma obra. Então você pega lá, por exemplo, Noite Estrelada do Van Gogh, né? O que eles fazem? A criança vai lá, ela precisa reproduzir exatamente o que o Van Gogh fez, né? E isso, quem criou esse conceito fica muito chateado porque foi mal. Não é que o conceito está errado, né? Como foi criado, é que como foi interpretada essa questão da releitura, né? Então, quando a gente traz essa proposta, né, o livro, qual que é a ideia? Da criança criar a sua própria história. Então, ela traz esse repertório, né? A pintura dela vai ser aquilo que a imaginação dela permitir. Então, olha, eu posso ter uma árvore que a copa seja azul? Pode, né? Porque se você
se você está pensando na interação, no processo de imaginação, para a criança, né, o adulto fica, nossa, não, claro que não existe árvore com a copa azul. Não, mas na imaginação... Não, mas tem sim, sabia? Não tem picolé azul? Deve sair de alguma árvore azul, né? Mas veja só, tá tão entranhado, né, essa coisa da repetição, que aí como que eu faço, por exemplo, na escola, na arte, né? Como que eu mostro para a criança que nem toda árvore é verde? Quando eu trago, por exemplo, o ipê, né? Poxa, é verde, né? Olha aqui. Eu tenho, então assim, a gente desconstrói isso, né? Então o livro, né, para a criança colorir é para quê? Para justamente ela ser autora da sua própria atividade, né? Ela que vai dar o tom dela, né? E aí o que eu acho muito interessante, porque ela vai ter a referência do Canto da Bicharada enquanto texto. E você, né? O que você faria? Né? E aí, então você pode fazer criação de histórias em grupo, né? Então não é a repetição do Tonzeira, mas ela vai ter o repertório que ela se apropriou para ela criar o próprio repertório dela. E aí que eu acho que é fantástico, né? Esse recurso pedagógico que você vai ter na mão é muito, muito interessante, né? Bom, e aí, no final, eu vou mostrar, mas aí quem que vai falar? Você que vai falar? Tem aqui um potinho de barro, né? E não é por coincidência que ele está nesse projeto, nesse recurso pedagógico. E aí eu deixei por último para o Tonzeira falar. Então veja, a sacola, né? Ela também foi pensada por ser de algodão, né? E aí você tem o quê? O pote de barro, né? Cuidado aí. Ela pediu cuidado com esse potinho, mas ele não precisa de tanto cuidado assim não, viu? Até um dia ele falou, não, mas vai quebrar facinho. Eu joguei uns 3 no chão assim, saiu rolando, não quebra facilmente, tá? É uma pecinha bem resistente. Mas então, esse potinho aqui, no kit também da sacola mágica, ele vai vir e ele foi extraído da história também, porque eu vou mostrar aqui para vocês. Esse momento aqui, ó, da ilustração, dá para dar um zoom aqui? Cadê? Então, tá, faz o favor. Pode segurar aí você, então, Então, esse potinho, na verdade, é um momento da história que o Tatu diz para o Arthur que dentro do buraco dele tem um tesouro mágico, né? E aí, vou dar um spoiler aqui, tá? Mas eu não vou contar de tudo não, mas assim, e aí o bombeiro duvida, né? Fala, Tatu falou para você que lá tem um tesouro, né? Mas aí a criança insiste, e aí eles vão cavar o buraco e descobrem os potinhos com tesouro, que realmente tem um tesouro. Agora eu conto o que é o tesouro ou não? Não? Bom, gente, eu quase entrego aqui. Eu não vou dizer o que é o tesouro, tá? Vocês vão ter que conhecer o material, comprar a sacola mágica, não é? Como assim? Sim, claro. Então, assim, vem... E outra, dentro da sacola tem muito mais coisa, gente. Tem quebra-cabeças. Murilo, mostra aí na tela, aí, por favor, os quebra-cabeça. Acho que pode dar uma passada geral aí nos produtos que vão compor a sacola. Ó, esse aí é o teatrinho de mão, o quebra-cabeça está do lado aí. Esse quebra-cabeça, então, é para educação infantil, vocês veem que ele tem somente 4 peças, então ele já é para uma fase bem lá no comecinho. O que seria essa idade aí dessa criança com essa... Para 2 anos. Você tem... Pode. Porque assim, aí no caso seria até a creche, né? Então, pelo número de peças, então você atende crianças bem pequenas, né?
Sim. Porque qual que é a ideia, né? Nossa, fala assim, mas por que você tem o quebra-cabeça para pequeno e as propostas para maiores, né? Porque a ideia é que essa sacola circule pela escola, né? Ela atinja, então, tanto lá no berçário, então, assim, a ideia é isso, que ela circule pela escola, né? Então, né, neste primeiro momento, o texto é muito denso para essa criança pequena, mas ela vai tendo contato né, já com o canto da bicharada. Né? Isso, aí tem as outras versões do quebra-cabeça também, com 12 e 36 peças, justamente para o projeto acontecer de forma gradual, né, para toda a escola se envolver. E aí até queria pedir desculpas aqui também para o Murilo, porque a gente vai dando aquela embaralhada nos tópicos, não tem como. As coisas vão se conectando, né? Vou pedir também licença para reforçar o agradecimento à Escola Casa Verde, onde eu tenho a oportunidade de fazer parte ali da equipe. É uma escola com um projeto sensacional. Acredito que é a professora Elaine, que está acompanhando a gente hoje, então agradeço muito. E eu queria comentar também, né, a partir de tudo que foi mostrado aqui, que esse protagonismo, né, essa possibilidade da criança construir o seu conhecimento, de fato, e ter esse repertório simbólico, artístico. A gente traz várias dicas, né, como o Tonzeira comentou, dicas de livros, de outros autores musicais, né, grandes gênios aí da música brasileira. Porque às vezes o professor se depara com isso também. Como que eu amplio esse repertório? Onde eu vou buscar isso? Então a gente traz muitas dicas e a partir dali o professor tem a oportunidade, a professora consegue ampliar também, criar muitas outras possibilidades, né? E isso por si só, eu acredito, né? Sempre pensei muito sobre isso, que é muito transformador. E, naturalmente, a criança que tem acesso a uma educação transformadora, ela vai fortalecer a sua autoestima, ela vai ter um cuidado com o outro diferente e ela vai se sensibilizar para o cuidado com o planeta também, né? Então, todo esse processo também favorece esse cuidado com o mundo, de forma geral. Então, é algo que eu queria dizer também. Queria dar mais uma geral aqui nas redes sociais, o pessoal agradecendo, fazendo comentários, inclusive assim, faça o seu comentário, deixa ali seu registro sobre o que você achou, sobre o que você pensa, alguma pergunta, enfim, isso vai ser, a produção vai passar para o Tonzeira, para a equipe aqui, para serem respondidas nas suas especificidades, né? Quero agradecer aqui também a presença da Magda Siqueira, do Instituto de Pesquisas Estratégicas, né, que está fazendo alguns comentários, Kátia Vieira, o Mauro Soares, lá da Chapada dos Veadeiros, está presente aqui assistindo também. Enfim, é isso, Tonzeira. Nós temos aí, Murilo, só para pegar agora, vamos pegar do roteiro. Mas só reforçando, né? Tem esses quebra-cabeça, esse livro, né? Que tudo vai compor. Então, olha só, a gente pensou também em facilitar a vida, né, do educador dentro da escola. Então, de que forma? Por exemplo, dentro da escola tem um instrumentista, né, que quer fazer a reprodução dessa música ao vivo, executar no violão ou no piano, enfim, no instrumento que é da competência dele. A gente vai oferecer essas partituras, vão estar na plataforma do site, né? E você vê que até a partitura tem esse cuidado, né, essa textura, né, que ela vem com um brilho, né, com essa atmosfera do canto da bicharada. Cada partitura tem a ver com o tema aí, né? A ilustração tem a ver e ela está oferecida tanto no quesito da partitura em si e também fugiu o nome agora, que é as cifras, né? Então, para a pessoa que não faz leitura de partitura, mas faz a leitura das cifras, oferece as duas condições. E também dessas partituras aí, quer dizer, desse rosto aí da ilustração, a gente vai oferecer também, dentro da plataforma, as letras das músicas, né? Então, cada partitura dessa aí, né, você pode imprimir a partitura e também a letra da música, que é justamente, você quer fazer um trabalho, por exemplo, isolado da obra, porque a obra tem 45 minutos contínuo.
Mas às vezes você quer trabalhar especificamente com a música. Então, para você não ter que discorrer toda a história lá dentro, você vai especificamente naquela música que você está trabalhando, né? E tem toda essa gama, tanto de áudio, você pode ouvi-la separadamente, você tem a partitura separadamente e tem também os playbacks das músicas, né? Então, assim, faixa por faixa. Para que isso? Esse playback? Por exemplo, às vezes a escola não tem recurso nenhum de um instrumentista, mas pode-se praticar ouvindo, através do original, e depois dar um play lá no playback e vocês vão cantar com toda o arranjo musical, né? Facilitando o trabalho. Então, assim, a gente pensou ao máximo em facilitar esse trabalho dentro da escola, dar ferramentas, na verdade, né, para que a escola possa explorar, o educador possa explorar da forma que for conveniente a ele. E da mesma forma, já pegando o gancho da Maureen, né, que ela falou assim, dá muito bem para montar uma peça. A peça também, gente, vem ela completa, que são esses 45 minutos, né, que tem o narrador, os personagens conversando, tem as músicas cantadas e tal, com todo o arranjo, com toda essa atmosfera, que é passarinho cantando e não sei o quê. E a gente oferece também um playback, né, da história completa. Então, assim, a escola quer montar uma peça. Além do teatrinho de mão, que é mais simples ainda, que é numa rodinha ali, né, adaptando para a melhor forma. Eu quero montar uma peça para o final de ano, para os pais e tal, aquela coisa toda que a escola gosta muito de fazer. Pode-se ensaiar a partir da obra completa e depois a gente oferece essa trilha, que no teatro a gente chama de trilha branca, onde a gente extrai todas as vozes e aí, já devidamente ensaiado, dá um play e é só falar e cantar em cima. E inclusive com duas opções. Tem uma versão que o narrador pode estar ali, que é o narrador que vai situando os momentos, e tem também uma versão sem o narrador. Ou seja, você pode usar da figura do narrador para ele situando, mas se caso você também quiser instituir um narrador ao vivo dentro da sua história lá, que pode ser a própria professora ou a diretora da escola que tanto gostou e quer fazer, ou convida um pai para ser o narrador da história, enfim. A gente oferece essas condições que eu acho que vai ser uma ferramenta. Eu digo isso porque eu já tive uma minha esposa educadora e tudo, e eu assistia a dificuldade dela às vezes de ter que entrar na internet, pesquisar, imprimir aquilo numa folhinha, vir com a tesourinha recortando e tal, para criar atividade para as crianças. Então, assim, hoje essa sacola mágica já tem vamos dizer, um meio, não tem tudo, obviamente, né? Mas eu aceito sugestões, tá? Essa sacola pode virar um saco mágico, né? Daqui a pouco, né? E a gente ir agregando produtos que vocês, que seria bom de repente ter mais isso, né, na sacola, e a gente vai. A gente falou aqui desde o começo, né, que é um projeto. Então, só para vocês terem ideia, gente, eu tenho assim, no meu computador lá, eu tenho uma pasta que chama Ideias. Dentro das ideias, gente, já tem mais de palmo de tópicos, de ideias, que eu não entrei ainda, porque senão eu enlouqueço, né? Porque nesse momento a gente está justamente fazendo uma entrega de um material que foi denso. Para a gente chegar nisso aqui, foi praticamente um ano de elaboração e tudo, né? Então a gente vai fazer essa entrega e agora eu vou na minha listinha lá das ideias e dizer, bom, acho que esse aqui agora é o próximo passo. Então, o Canta Bicharada ainda tem um fôlego muito grande, muito grande. Eu não sei se eu sou tão pretensioso ou se eu sou muito encantado, porque quando eu falo do Canta Bicharada, gente, muda até o meu semblante. Porque é como assim, ver um sonho meu, né, que foi escrito em 1986, quando meus filhos ainda eram crianças. Tanto que Arthur, na história, é uma homenagem ao meu filho, né, que é meu segundo filho, que hoje tem 32 anos. Né, para você ver o tanto que a história tem vida longa ainda, né, mesmo guardado na gaveta. E eu incorporei depois, com as renovações, como a obra não era publicada nunca, e aí eu tive a minha netinha, minha primeira neta, que hoje tem 8 anos também, que é uma colaboradora minha, traz tanto feedback para mim, tanto ela quanto a Cel. Aí tem a figura da Luna dentro da história,
E aí é o seguinte, já tem uma nova história que eu quero escrever, né, que a Luna vai ser uma das protagonistas, que ela aparece meio que assim, né, eu dei um jeitinho de encaixá-la, né, vou meio, fala coruja, né, eu falei, não, eu vou encaixar a Luna aqui. Na época não tinha a Cel, a Luna entrou, agora já tem até a Cel, inclusive, eu não sei, daqui a pouco tem que ter um livro de 200 páginas, porque os netos vão aumentando, né, eu tenho 4 filhos, se eu for querer homenagear todos os netos, aí eu vou ter que fazer uma enciclopédia, na verdade. Então, assim, gente, quando eu falo do Canda Bicharada, com todo mundo que eu converso, até a Mauri falou, né? Falou, nossa, Tom, parece um sonho, né, seu. E realmente foi um sonho, é um sonho ainda, porque ele continua sendo sonhado e construído, né? Então, eu acho que a partir dessa matriz, eu chamo o Canda Bicharada, o livro, de uma matriz. E dessa matriz aqui, muita coisa, vocês podem ter absoluta certeza que muita coisa ainda vai surgir, vocês vão ficar impressionados com o volume de obra que esse trabalho ainda vai ser. E aí eu vou falar aqui, assim, quando eu falo da minha pretensão, e assim, eu espero, né, da mesma forma que eu pensava um dia, eu quero fazer esse livro, eu abro um convite para todos vocês aí que fazem, né, trabalhos de teatro, com esses temas infantis e tudo, se quiserem montar essa peça, estejam à vontade para readaptá-la, tá? Eu só gostaria de saber quem está fazendo, como está fazendo e queria ter acesso a esse material. Mas eu não sou nem tão pouco ciumento da minha obra, tá? Se ela tiver que sofrer adaptações por questões das circunstâncias, das condições de cada um, de cada companhia, de cada escola, que façam. Eu gosto de surpresa. A Cláudia Vieira, uma vez, gravando uma música minha, aí ela me liga e fala, Tom, eu vou gravar a música amanhã, você podia ir para o estúdio para me dirigir? Eu falei, de jeito nenhum, não quero, me traga uma surpresa, sabe? Faz uma leitura sua, me traga um elemento novo das possibilidades. E quando eu ouço, honestamente, quando eu ouvi os primeiros pareceres escritos pelo Rodrigo, pela Kelly, pela Mauri, a respeito do Canda Bicharada, eu falei, não é possível que essa obra é tudo isso. Eu espantei. Sabe assim? Porque eu tinha um olhar muito dentro, né, assim, da coisa, mas quando eu vi esses olhares, inclusive com outro viés, que é do ponto didático, pedagógico e tudo, eu falei, gente, essa obra tem todas... Eu já imaginava um pouco, sabe? Eu sabia, também não estava de tão inocente. Mas eu confesso que eu fiquei surpreso o dia que eu li, por exemplo, o depoimento porque o Rodrigo... Ele escreveu uma questão muito do ponto de vista do ecologista, do geógrafo e biólogo que ele é, né, me trazendo assim uma gama de coisas, que é essa coisa do recurso hídrico, dessa compatibilidade de uma coisa com outra, que eu já sabia, mas assim, quando você vê mesmo isso amparado dentro de uma ciência, sabe? Então é um mundo fantástico que dá para ser muito explorado, tá? Então assim, eu queria só dizer para vocês aqui, talvez da minha pretensão máxima com o Canda Bicharada, e que eu já começo a estudar essa possibilidade, que é traduzir esse livro para, no mínimo, mais 4 idiomas, tá? Que a gente já começa a fazer o estudo disso, e eu quero chegar, se possível, à realização de um filme em 3D. O livro hoje que vocês vão ver, o livro digital, né, que a gente está chamando ele de livro áudio digital, ele quase que virou isso assim, de uma forma impressionante, e aí eu quero agradecer pessoalmente ao Murilo 1, que foi quem começou a dar essa vida. Não sei se ele está morando agora no exterior. Ele está onde mesmo? Ele está na Irlanda, né? Eu espero que ele esteja assistindo a gente mandou o convite para ele. Então ele começou a fazer animação, teve que mudar do Brasil. E o Murilo 2, que é esse grande parceiro meu, que é meu produtor também musical e tudo, assumiu essa segunda. E eu acabei de ver uma cena ali, né, que o Tatutu entra e tal, que eu ainda não tinha assistido. Então, assim, eu estou impressionado. Porque era para ser um e-book, gente, sabe? Aí no final eu falei, agora como é que a gente vai chamar esse e-book? Porque não é mais e-book e ainda não é um filme. Então ele vai ser um livro áudio digital, que vocês vão ter acesso nas plataformas. Cadê, Murilo? Mostra aí. Aquela imagenzinha que você pôs. Pode. Em meio a essa fusarca toda, nem mesmo o Tatutu deixou de acordar. Com uma carapaça enrugada e orelhas esticadas, ele abre a boca num bocejo e dá uma longa espreguiçada. Ai, não há nada melhor do que acordar numa manhã alegre, com todo mundo cantando.
Bom dia, Margaridas. Bom dia, Zum Zum. Bom dia, Tatutu. Como tá tu? Como podem ver, estou muito feliz. Então, assim, é incrível ver, né, que, como a Kelly falou, né, é uma ilustração que não é banal, ela, né, não é estereotipada, e tão pouco ela foi inicialmente pensada para um dia se tornar um filme. Né? Eu ainda não tinha esse vislumbre, né, essa ideia. Mas, assim, esse resultado aí que os dois Murilo, a gente é Murilo 1 e Murilo 2 agora, nesse quesito aí, que eles estão chegando com essa animação, que já é uma animação, né? Deixou de ser o e-book, virou esse livro, áudio digital. É fantástico. Então, assim, e também, por outro lado, é um material de inclusão, né? Porque você vai ver, né, que ele dá condições de uma pessoa, às vezes, com alguma deficiência, né, de alguma portabilidade de alguma deficiência, possa escutar a história, ou possa ver, assistir a história, né? E se torna um mundo mágico. E aí talvez até as criancinhas que não estão ainda, entre aspas, contempladas, vão ficar encantadas de ouvir essa fala tão magnífica, né, que foi feito. Inclusive foi o Macade, né, que é um colega meu que hoje trabalha na Globo, ele é um dos dubladores. Hoje é ele quem faz o Salsicha atualmente. E ele fez o Tatutu e fez o Dudu. Emerson conheceu ele pessoalmente. Ele era do grupo No Escuro. Só para vocês terem ideia, quem é o Macade hoje, ele é aquele cara que fica fazendo aquela chamadinha entre o Jornal Nacional e a novela. E daqui a pouco a novela, o Pantanal, que está na moda e que tem a ver com a gente. E aqui a gente fala do Pantanal também, dentro daquela curiosidade, tem lá sobre o bioma Pantanal. Enfim, as possibilidades dessa obra, eu acho que assim, o que a gente apresenta aqui para vocês ainda é muito pequeno diante do que eu imagino que pode vir a ser. Então, eu quero muito ter essa equipe maravilhosa trabalhando, sendo parceiros, porque eu acho que a gente está criando uma instituição chamada Cão da Bicharada, sabe? Que com essa pegada, então, obviamente, as parcerias, as sugestões de vocês em casa, que, né, a gente vai estreitar com certeza essa comunicação, e eu espero ter muito feedback de vocês. Quando acontecer lá das criancinhas desenharem os livros, escrever as histórias, sabe, que vocês publiquem isso lá, compartilhem com a gente, que eu acho que eu vou ficar assim fascinado e pode ser inclusive uma fonte de inspiração para mim criar também a partir da criação, né, assim, múltipla, né, cada criança trazendo a sua visão, a sua leitura. Isso eu acho que vai despertar um mundo louco assim de possibilidades, sabe? Tanto para a gente, assim, para mim, enquanto autor da obra, mas também para as pessoas que acompanham ou para outras pessoas também que trabalham com a educação infantil, de ver a multiplicidade, talvez, de um ponto único. É isso que é interessante, não é? Eu acho isso fantástico. Eu acho fantástico quando eu vejo esses programas de auditório, aí vem um indivíduo lá, né, com uma coisinha que faz bolinha, né, de sabão, que é uma coisa tão simples, né? Mas o cara pega aquilo ali, ele estuda tanto aquilo, e aí ele faz o quê? Ele faz uma bolinha, aí ele sopra uma bolinha que acopla na outra ali, que forma uma figura geométrica, aí ele sopra fumaça com um canudinho dentro de uma que destaca uma. Aí eu falo, cara, de um ponto que tão simples, e se a gente observar, a vida é quase isso. Talvez é das coisas simples que emana, né, e surte, né, tantas coisas fantásticas. Então, assim, a gente não precisa ter nada de genialidade, de complexidade, não. As coisas têm que vir, de fato, numa linguagem simples, de fácil aplicação. Quanto mais se simplifica, mais interessante se torna, mais resultado a gente consegue colher. Tem mais algum tópico que ficou fora? Sim, então eu estava justamente pensando nisso. Eu queria, antes de passar a palavra final para cada um de vocês aqui, quando pergunta, por exemplo, Emerson, aí alguém pergunta como é que pode ser adquirido, essa obra, na verdade, ela está sendo destinada, essa live nossa foi pensada aqui muito em parceria com as escolas, com as coordenações, com secretarias de educação, onde a gente vai estreitar esse laço, porque a gente quer mesmo, eu quero muito que essa obra entre nas escolas, que ela seja um dos motores, né, para a gente trabalhar a consciência ambiental de forma assim, profunda mesmo, que a gente abra discussões, que a gente crie uma corrente de discussões e principalmente naquilo que o Rodrigo cita, né, com crianças. São esses caras que vão herdar, inclusive assim,
nessa corrida de bastão, que é a nossa vida aqui, porque ninguém vai correr a corrida sozinho, chega um momento que a gente entrega o bastão, mas assim, em que condições eu vou entregar esse bastão da minha corrida, desse tempo que eu estive aqui nesse planeta, o que eu estou fazendo, o que eu vou deixar de herança mesmo, verdadeiro. O tesouro que eu quero deixar é esse tesouro que está aqui dentro, ó. Tá? Um dos tesouros, tá? Então assim, que cada um pense no tesouro que você pode deixar de contribuição para esse espaço que a gente depende muito mais dele do que de nós. Tá aí a história do planeta que tem milhões de anos e tem até aquela historinha, né, que se o planeta tem não sei quantas horas, como é que é, 2 horas de vida, nós temos alguns segundos, não é? É mais ou menos essa comparação, né? Se o planeta tem 2 horas de vida, nós estamos ainda no segundo, nós não atingimos 1 minuto de vida. Então será que a gente é tão importante aqui assim, nesse ponto de vista? Nós somos essa coisa crucial? Não, nós somos a ponta dessa pirâmide, sabe? Nós dependemos de tudo e de todos. Todos os seres vivos aqui nos servem enquanto de alimento, de ar, de água, de beleza, né? Enfim. Então é isso, sabe? Eu quero parar na minha fala aqui, mas antes, atendendo a uma pergunta que alguém fez, e como essa live foi dirigida muito para as secretarias de educação, para as escolas, claro, para os pais também que queiram adquirir a obra, é só entrar em contato. E em breve, a gente não está com a obra prontíssima para entregar, mas em breve a gente vai estar com o kit montado. Inclusive você vai poder fazer o seu kit, sabe? Você vai entrar lá no arsenal lá e dizer, eu quero isso, 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 e monta a sua sacola. Tem a sacola cheia, que é com tudo, mas você pode fazer a sacola do jeito que você bem entender. Essa figura de teatro, por exemplo, ela tem, sei lá, quase 30 personagens. Então, às vezes, você não precisa de estudo em casa. Você vai lá e escolhe, eu quero o Tatutu, eu quero o Arthur e tal, e monta seu kitzinho, né? Do ponto de vista financeiro também, isso resolve muito. E da questão das escolas, principalmente das escolas municipais, das escolas dos estados, né, que compreende o município e prefeituras e etc e tal, e estado, tem uma amiga minha que é secretária de educação, que é Jerusa, que é lá da minha terra natal, né, que é Hidrolândia, e ela viu um pouco desse material, ficou encantada, assim, foi uma das primeiras pessoas da área da educação, me deu um feedback muito honesto, não por ser minha amiga, mas assim, eu vi que o olho dela brilhou, e ela de cara falou, cara, essa obra tem que estar aqui em Hidrolândia. E aí, sobre essa questão da aquisição pelas prefeituras, apesar que eu imagino que seja do conhecimento de praticamente todos os secretários de cultura, né, das pessoas envolvidas, mas ela faz um depoimento breve aqui, que dá alguns caminhos. Então, assim, só para frisar, eu pediria ao Murilo que rodasse aí o vídeo da Jerusa, que ela vai dar uma breve dica, né, de como pode, talvez, acontecer uma compra feita via prefeitura, tá bom? Olá, eu sou Jerusa Mendonça, secretária municipal de educação aqui de Hidrolândia. Estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre a obra O Canto da Bicharada. O Canto da Bicharada é um livro escrito pelo autor Tonzeira, que é um artista aqui do nosso município. E o Canto da Bicharada, ele encanta todos nós quando temos contato com ele, porque ele tem o objetivo de atender as crianças da educação infantil, que é uma fase muito bonita das nossas crianças, que é essa primeira infância. E o livro traz muitas novidades, ele tem o cunho ecológico e ele trabalha muitas questões de interação. Junto com essa obra vem uma obra toda preto e branco para que a própria criança construa a sua obra. Todos os cenários para ele colorir conforme ele quiser e as páginas em branco para ele também poder escrever a sua própria história a partir daquelas imagens. Vem também jogo de memória, teatro de mãos. Ele tem vários jogos que promovem a interação da criança com esse mundo encantado da literatura infantil. E essa obra pode ser adquirida pelas prefeituras através da inexigibilidade ou dispensa de licitação. Vale a pena esse investimento. Muito bem, chegamos ao final aqui desta live do projeto Canto da Bicharada. Nós queremos agradecer, né? E, aliás, primeiro dizer que o projeto Canto da Bicharada tem apoio e patrocínio da Lei Aldir Blanc,
da Secretaria Municipal de Cultura aqui de Goiânia, da Secretaria da Secult, que é a Secretaria de Estado da Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal. Agradecendo mais uma vez aqui a Rosângela e ao Adilson por ceder o espaço aqui da Zen Adega Bar Restaurante, a toda a equipe, como nós já dizemos aqui, 20, 25 pessoas, são muitas pessoas. Agradecer aqui as educadoras Maureen Vasconcelos, a Kelly Zopei, ao professor Rodrigo Magalhães, né, pela participação. A Priscila, que vocês não viram, mas está aqui atendendo as redes sociais, né, ao chat aqui do Canto da Bicharada. Enfim, ao Gabriel, ao Murilo, Rafael, né, pelo suporte aqui na transmissão desta live que vocês viram. E finalizando aqui, Tonzeira. Olá. É com você. Então, como a obra trata-se de um musical, né? Tem 9 músicas aí dentro e tudo. Eu acho que nada melhor do que encerrá-la com a música que, inclusive, foi a que inspirou todo esse projeto, né? Que é o Canto da Bicharada. Eu fiquei com a frase durante quase 2 anos na minha cabeça, que era essa frase aqui, ó: acorda, mata fechada, chama a bicharada no amanhecer. Levanta, bicho caipora, vê se não demora Saci Pererê. Cara, quase 2 anos com essa frase na cabeça. Aí um dia, eu ainda morando no interior, eu cheguei de madrugada, porque eu vinha para estudar, vinha para trabalhar durante o dia, estudava à noite e voltava. De repente eu cheguei numa madrugada, eu falei, quer saber, eu cria vergonha na cara, né? Termina essa música. Aí eu sentei e terminei a música. Quando eu terminei a música, eu já tive um insight, falei, cara, eu vou escrever um musical sobre essa obra. E aí é que nasceu, então eu vou apresentar para vocês a música O Canto da Bicharada, tá bom? Pora pom 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 pom, pora pom 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 pom, pora pom 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 pom. De novo. Pora pom 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 pom, pora pom 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 pom, pora. Cadê o coro? Pom pom, pora pom 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 pom. Acorda, mata fechada, chama a bicharada no amanhecer. Levanta, bicho caipora, vê se não demora Saci Pererê. Que já é tempo de guerra, fogo lá na serra e vem pra queimar. Corre, corre, bicho preguiça, estica com a tita tutamanduá. Pois vem o bicho papão e não te respeita não. É um tal de bicho homem bem pior do que o lobisomem. Pois vem o bicho papão e não te respeita não. É um tal de bicho homem bem pior do que o lobisomem. Vamos? Bora pam 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 pam, bora pam 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 pam, bora pam 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 pam. Mataram pobre Angico, Peroba, Arueira também já rolou. Coitada da onça pintada, somente moldura foi o que restou. Me diz o que é do senhor jacaré que virou sapato. Se para o capricho do homem a mãe natureza quem paga o pato. Mas não demora não, bate arrependimento. Quero ver se esse bicho respira no meio da selva de cimento. Mas não demora não, bate arrependimento. Quero ver se esse bicho respira no meio da selva de cimento. A própria água que bebe ele deu jeito de sujar, jogando mercúrio, esgoto, poluindo desde o rio ao mar. Quem dança com isso é o boto, filhote, lagosta, baleia, golfinho, gaivota, que pena, catena, arara, tucano, pescador, martim. Pedimos explicação pra tanta maldade assim. O que falta é vergonha na cara e um basta pra essa matança ter fim. Pedimos explicação pra tanta maldade assim. O que falta é vergonha na cara e um basta pra essa matança ter fim. O que falta é vergonha na cara e um basta pra essa matança ter fim. Bora pom 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 pom. Gente, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aí de casa, tá? Só tenho a agradecer, foi uma manhã fantástica, assim, achei muito produtiva, muito agradável, tá? Agradecer a toda a técnica aí. E é isso, eu desejo um bom final de semana a todos e amanhã é um dia muito importante, inclusive, para o meio ambiente, tá, gente? Saibamos em quem a gente vota, né? Alguém que aposte
na ideia de um meio ambiente equilibrado, né, que possa trazer de fato leis que protejam, né, medidas de segurança, porque é por aí que a coisa também vai, né? Então, se a gente tem um Estado que é sensível a isso, com certeza nos tornaremos mais sensíveis, teremos menos barreira e teremos medidas de proteção mesmo, né, a todo o bioma brasileiro. Então, amanhã eu acho que é um dia importantíssimo, não só para as políticas de um modo geral, mas o meio ambiente, que é um tema tão importante, e eu quero agradecer de coração aqui, tá? Que a gente tenha um bom final de semana. Bom dia, mãe natureza, bom dia quem te criou. Bom dia, dona coruja, bom dia, fogo pagou. Bom dia, céu, bem te vi, quem te viu não me contou. Bom dia, ó formiguinha, que um dia me beliscou. Bom dia, mata verde, bom dia, borboleta azul. Bom dia, tamanduá bandeira. Bom dia, senhor Tatu. Desejo a todos amigos e até pra quem nunca me viu. Bom dia para o mundo inteiro, bom dia! Bom dia, Brasil! Bom dia para o mundo inteiro, bom dia! Bom dia, Brasil!